Pai querido que estás nos céus, louvamos o teu nome porque o amor de Jesus inunda o nosso ser. Porque o amor de Jesus nos traz calma e paz. Nesta noite, Senhor, aqui viemos para buscar do Senhor o consolo para a nossa alma, buscando o refrigério, o discernimento e a sabedoria para enfrentarmos mais uma semana. O Senhor conhece o que vai no coração e na mente de cada um de nós. E nós nos colocamos diante do Senhor humildemente, implorando que o Senhor purifique o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, porque nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar. Por isso, Senhor, nesta noite, abre a nossa mente e o nosso coração para compreendermos as verdades da Tua palavra. Mas, Senhor, coloca em nós o desejo de assimilar e de colocar em prática aquilo que aqui aprendemos. Senhor, nesta manhã temos alguns amigos, alguns irmãos que estão adoentados. E nós queremos orar para que o Senhor seja o bálsamo na vida de cada um deles. Que o Senhor os alcance onde estiverem, que o Senhor os conforte. E aqueles que aqui também não puderam estar nesta noite, que o Teu Espírito os alcance, faça morada no coração e dê a eles o desejo de também estarem bem perto do Senhor. Imploramos as Tuas bênçãos para o irmão Alessandro ao trazer a Tua mensagem nesta noite. Que ao abrir a Tua palavra, possamos sentir que é o Teu poder falando a cada um de nós. E nós não merecemos nada, Senhor, porque somos cheios de falhas. Mas nós oramos no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Amém, Senhor. Então, muito bem-vindos, irmãos, para esta noite de estudo conjunto. A distância, realmente, eu insisto em dizer que não é o meu forte. Eu gosto mesmo de estar junto do pessoal, próximo, para ouvir também, aprender com vocês, mas não é possível hoje, nessa circunstância, de passar a mensagem para vocês. Mas, lá fora, se vocês quiserem falar para mim o que vocês pensaram, assim, eu acho que é muito legal. Hoje o assunto não é dos mais prazerosos, apesar de que eu acho que não existe assunto que não seja prazeroso da Bíblia. Porque a gente sempre encontra salvação, na pior das hipóteses. Então, eu vou retirar o que eu disse, é prazeroso sim. Mas eu vou falar de doença. São as circunstâncias. Eu sou um típico cara, tá? Informalmente, ou irmão, que gosta de colocar o coração no que fala para os outros. Então, isso já faz parte de mim, mesmo como profissional também. E meu sogro está na UTI, princípio de infarto. Ontem à noite ele foi internado. E é óbvio que a gente não fica normal, né? Já fui dormir lá na minha sogra, minha esposa acho que está assistindo, um beijão, te amo. Minha sogra talvez também, Deus abençoe a família. E não tem como a gente não se afetar, né? E eu acabei pensando num assunto que seria a lepra, ou a dita lepra. E vocês vão ver que, na verdade, a doença que nós estamos falando, que nós todos estamos infectados, e que talvez um mais, outros menos, mas a gente vai falar de orgulho hoje. E vocês vão ver que o orgulho é uma doença tão complicada, que na Bíblia Deus fez questão de deixar claro quão complicado é. Algumas outras situações
que você encontra na Bíblia são dignos de morte ou de serem extirpados da comunidade, vamos dizer assim. E no caso da lepra, era bem complicado. Muito complicado. E eu vou dividir com vocês um pouquinho essa situação. E também trazer um pouquinho do original. O que estava escrito, ou que está escrito na Bíblia, no original. Nós, para começarmos hoje, nós vamos falar de Miriam. Assunto familiar aqui também, hein? 3 irmãos. Se vocês puderem abrir Números 12, eu vou fazer a leitura. E daí vamos falar sobre orgulho, se é que a gente vai encontrar orgulho aqui. Vamos ver se tem lógica essa hipótese. Então, Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, ou humilde, a gente pode também traduzir, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Já é um texto que eu sugiro para todos decorarem, né? Que a gente age realmente loucamente e peca contra Deus, né? Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu a Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Bom, aqui a gente tem um relato em que, primeiro de tudo, Arão é um personagem, né, é uma inspiração para nós bíblica que eu vou fazer um estudo à parte. Porque ele tinha realmente um favor diferenciado. Eu entendo que com a comunidade de Israel também, mas com Deus, puxa vida, ele estava lá no bezerro de ouro, teve morte envolvida no negócio ali. Mas Arão saiu ileso. E agora, de novo, ele estava com Miriam, e Miriam que fica com lepra. Tem alguma coisa realmente muito especial em Arão, eu quero estudar um dia, trazer para vocês. Mas, será que tem alguma coisa a ver com orgulho? Arão e Miriam foram falar mal, né, da esposa de Moisés. Disseram, Deus fala com a gente também. E acabou recebendo uma doença de Deus, diretamente de Deus. E foi removida por Deus também. Aqui nós temos um caso de orgulho e também de língua má, Leshon Hara, que chama.
falar mal dos outros. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se acha mais, porque eu acho que é difícil a gente falar mal de alguém que a gente considera superior, ou maior, né? É sempre para baixo. Por algum motivo, Miriam e Arão se achavam superiores à esposa de Moisés e talvez ao próprio Moisés. Então, aqui eu trouxe para a gente começar algo para a gente pensar. Então, aqui tem um acrônimo, está em inglês, mas a gente traduz facilmente. Então, antes de falar, pergunte a si mesmo se você vai dizer, essa coisa que você vai dizer, esse assunto que você vai tratar, é verdade, ajuda em alguma coisa, helpful, tem necessidade de ser falado, é inspirador, inspiring, é necessário ser falado, e por último, mais interessante, que é kind, ou seja, tem alguma gentileza no que você vai falar? E aí vem o acrônimo THINK, ou pense. É verdade? Vai trazer algum benefício? É inspirado isso? Ou inspirador? É necessário? E você está sendo kind, né? Com o que você vai falar? Se a resposta é não, talvez você não deveria nem dizer nada. Mas vamos falar de hanseníase, que é a lepra, onde está traduzido nas nossas Bíblias, certo? Teve lepra. Então, a hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa causada por Mycobacterium lepre, certo? Ou seja, não tem mais muita novidade neste assunto. Tem uma predileção pela pele e nervos periféricos. Foi descoberta em 1873 por Amauer Hansen, por isso, hanseníase. É um bacilo que a gente chama de ácido e álcool resistente. Interessantemente, o Brasil está entre os 3 países no mundo com mais casos novos de hanseníase. Então, tenham cuidado realmente. Então, Brasil, Índia e Indonésia. A gente teve em 2015 mais de 210 mil casos novos no mundo e 28 mil no Brasil. Caso de saúde pública. Mas o que isso tem a ver com as questões bíblicas? Deus usa essa doença de pele tratada na Bíblia como um sinal que vem dele. E a gente teve isso com Miriam e tivemos com Moisés também. Em Êxodo 4:6, e disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E isso era para ser um sinal que ele vinha da parte de Deus para mostrar para todas as tribos de Israel também. E ele fez isso, fora o cajado, né, se transformando em serpente. Então, tinha uma conexão com Deus. E no original a gente tem a lepra como tsarat, verbo tsará, doença de pele. Então no original, tsará, tsarat no caso, né? Levítico 14, que fala bastante, 13, 14, fala bastante de lepra. Então, mas seria lepra, psoríase, impetigo, erisipela. O que seria? A raiz linguística tsarat, atingido por Deus como punição por pecado, é um flagelo, o dedo de Deus. Quando a gente faz essa pergunta, será que essa lepra é a lepra hanseníase, é a psoríase? Mas a lepra tratada na Bíblia, ela também dava em roupas e nas casas. Então não podia ser um bacilo. E aí quando você vê que a raiz linguística é flagelo, dedo de Deus, atingido por Deus, essa doença tem uma ligação com realmente você ser tocado por Deus. Para o bem, talvez. Metsorá seria leproso, tá?
Então, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, esta será a instrução do leproso no dia da sua purificação. Então, Levítico tem capítulos inteiros sobre a tzarat, ou traduzido por nós como lepra. Mas lembrando, lepra não dá em roupa, não dá nas casas. Então, possivelmente é uma lesão de pele, mas tinham 3 sinais, por exemplo, quando dava na pessoa. Pelo esbranquiçado, pele íntegra no meio da mancha, aumento do número e tamanho. E nisso ficava confinado por 1 semana ou 2, até o sacerdote dar o diagnóstico. E aí entra um problema, né? Se fosse hoje, ia ter problema com o Conselho Federal de Medicina, né? Sacerdote dando diagnóstico de doença de pele. Mas, vamos lá. Longe dos parentes, ou seja, depois do diagnóstico, longe dos parentes e amigos, o leproso devia suportar a maldição de sua enfermidade. Era obrigatório a publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos e fazer soar o alarme, advertindo a todos para que fugissem de sua contaminadora presença. O grito, imundo, imundo, Levítico 13:45, vindo em lamentosos tons do solitário desterrado, era um sinal ouvido com temor e repulsão. Então Ellen White já pega esses trechos e já coloca. Era uma ordem divina. Se por algum motivo você se sentiu orgulhoso, melhor que os outros, por algum motivo, Deus chegaria para ti e daria um toque em você. E você desenvolveria uma doença de pele, em que você seria colocado para viver fora do arraial. Talvez é o tempo para você pensar no que você fez ou no que você faz. Que é o que aconteceu com Miriam, só por 7 dias, mas aconteceu. Coloque ela para fora. Então assim, quando vocês veem um leproso, né, com roupas rasgadas, era porque era uma ordem. Não porque ela se rasgou durante o tempo. Era uma ordem de Deus. A tua roupa tem que estar rasgada, a sua face tem que estar coberta, e você tem que gritar, imundo, imundo. Eu acho que é uma boa terapia para os orgulhosos. E aí eu me incluo. Você vai morar fora da tua casa, longe da tua família, vai se vestir desse jeito, que nem trapo, vai cobrir a tua cara e vai gritar para todo mundo ouvir que você é imundo. Que terapia. Que terapia para quem se achava ou quem se acha. E tem mais, não podia cortar o cabelo também. E não podia cobrir a cabeça. Tem que deixar crescer o cabelo e esperar a cura. Ou o arrependimento e o perdão. Porque aí entra a situação de que, se Deus que te deu a tzarat, só Ele pode tirar. Não era tipo, tome um remédio, era uma questão espiritual mesmo. Alguns dizem que o afastamento não era devido ao contágio da doença, e sim pelo risco de corrupção moral que aquela pessoa podia influenciar aos demais. Então, é um caso sério entre Deus e o homem, uma doença espiritual, a língua má e o orgulho. E aí eu digo, puxa vida, será que estamos todos doentes, ou tão doentes, ou não estamos doentes? Será que o orgulho é tão mau? Será que nós temos histórias na Bíblia, realidades de intervenção divina contra o orgulho? Ou histórias no universo combatendo o orgulho? Aqui, não preciso dizer, mas para aqueles que precisam de uma ajudinha,
Nabucodonosor. Em Salmos 31, 23, Deus guarda seus fiéis, mas os arrogantes retribui de acordo com seus atos. Salmos 101, 5, aquele que secretamente calunia seu próximo, eu destruirei. Aos de olhar insolente e coração presunçoso, não tolerarei. E aqui a gente tem a mescla, da língua má com o orgulho. Provérbios 16, 5, o Eterno detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. É uma doença que a gente tem que se livrar dela. Foi o orgulho e a ambição que moveram Lúcifer a queixar-se do governo de Deus e procurar subverter a ordem que fora estabelecida no céu. E este caso? Nós temos Naamã, nem do povo de Israel era, foi recomendado por uma israelita sim, e com certeza teve um exemplo de Deus para com seu próprio povo. Mas infelizmente nós tivemos Geazi agindo de forma errônea. Mesmo não sendo do povo de Israel, ele teve que vencer o seu orgulho também. Ah, não. Bom, mais de uma vez, viu? Não é só a questão de entrar na água, mas a questão de não ter sido nem recebido por Eliseu. Se vocês forem lembrar, deem uma lida em 2 Reis 5. Ele era tão querido pelo rei de onde ele estava vindo, que ele levou uma carta para o rei de Israel e falou, está aqui, ouvi dizer que tem cura para a minha lepra aqui, ou doença infecciosa de pele, tome providências. E o rei rasgou suas vestes, dizendo, como que eu posso te curar? Você está querendo guerrear comigo. De um jeito, não tem como, mas com certeza ele foi recebido com toda a suntuosidade por esse rei. Mesmo o rei tendo ficado triste, foi recebido com toda a pompa e circunstância. Do jeito que ele merecia, herói de guerra, né? Chegou para Eliseu. O Eliseu mandou o recado. Vai lá e se banhe. Ué, que história é essa? Não vai nem me receber? Não vai nem conversar comigo? Não... E aí entra um pouquinho justamente do nosso orgulho também. E aí, Deus, não é assim que você vai fazer comigo? Você tem que fazer assim, assim, assim e assado. Eu mereço mais do que isso. Não faça do seu jeito, tem que ser do meu ou pela minha lógica. Porque eu já entendi como é que Deus funciona. Então, se não for desse jeito, ele precisou da ajuda dos amigos, dos servos. Mas se fosse mais difícil, você fazia. Não, mas nesse rio, o cara não me recebe. E no texto bíblico ainda fala, né? Ele tinha que vir aqui, me receber, tocar em mim, passar a mão, fazer uma oração e me curar. Então ele já tinha receita até. Será que a gente não dá receitas para Deus também? Porque a gente é onipotente, né? A gente é onisciente. E no fim das contas, tivemos um caso de Geazi também. Ele nem de Israel não é justo que Deus vai lá e cure ele, ou seja, outro querendo dizer o que Deus tinha que fazer. Ele tem que dar alguma coisa em retorno. E vai atrás para receber algumas roupas e alguns objetos valiosos e recebeu a lepra de Naamã. E Eliseu ainda fala, meu coração não foi com você lá quando você conversava? Bom, hein? E o rei Uzias? Para vocês verem como o orgulho está totalmente vinculado a essa doença que a gente tem traduzida na Bíblia como lepra, mas seria o tsarat, o toque de Deus. O rei Uzias reinou 55 anos, mais de 300 mil homens. Vamos ver o que aconteceu.
Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Mais um caso de arrogância e orgulho, sendo deferido por Deus o seu toque. Aqui já pulamos para outra história. Aqui nós já vamos para quando Jesus estava andando nessa terra e mostrando quem ele era. Caso de leproso também. Ele apresentou um repugnante espetáculo. A doença fizera tremendas marcas em seu corpo, e em decadência. Era horrível de ver-se. Ao avistá-lo, o povo recuou. Em seu terror, atropelavam-se uns aos outros para escapar do contato com ele. Alguns tentavam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele nem os viu, nem os ouviu. Suas expressões de repugnância não o atingiram. Viu tão somente o Filho de Deus, ouviu unicamente a voz que comunica a vida. Então, mesmo para nós orgulhosos, ainda tem uma saída. Com certeza, seguir esse caminho do orgulho, da arrogância, da fofoca, de falar mal dos outros, vai nos levar para a destruição. Por que que Deus não usa mais desse toque para te deixar com a pele esbranquiçada? Talvez seja porque realmente o rito que a gente vai ver posteriormente, não existe mais o tempo para desempenhar. Ou é porque realmente estamos num outro momento espiritual e que a gente tem que tirar somente lições disso. Aí, interessante que Jesus fez a cura, certo? E falou para ele, vá, não conte para ninguém o que aconteceu e se apresente ao sacerdote como Moisés solicitou. Primeiro de tudo, a gente já vê um milagre e uma revelação. Primeiro, o milagre da pessoa estar sã. Não foi a primeira vez ou o único caso que Jesus curou leprosos. Mas uma coisa eu falo para vocês, é uma revelação por quê? Porque esta doença era dada por Deus e só Deus poderia retirar. Só Deus poderia retirar essa doença. E é o que Jesus já se revelou. Ele é Deus e removeu. Pediu para que não fosse falado para ninguém, possivelmente, porque se ele revelasse, foi Jesus quem me curou, ele não estaria pela comunidade declarado puro ou limpo. E aí entra a parte que eu falei, o orgulho é uma questão tão complicada, que Deus colocou na Bíblia situações de muita dificuldade para você seguir o rito para se purificar. E mesmo a pessoa estando curada por Deus, tinha que passar por todo esse rito. Que tem alguns simbolismos que a gente pode tentar conseguir entender. Após a cura, tinha que se pegar dois pássaros, 2 aves,
Uma delas seria morta e colocada numa bacia, com sangue, tá? Com o sangue dela, e o outro pássaro ficava vivo para depois ser soltado. Mas interessantemente, então, seria duas aves simbolizando uma morte e uma ressurreição do velho eu. Tinha que ter madeira de cedro. Será que é porque o cedro é uma árvore imponente? É o que você achava que era? Precisava ter um pano vermelho, um pedaço de pano, um carmesim, simbolizando o seu pecado. Precisava de um ramo de isopo e ser aspergido 7 vezes. Limpeza do coração. A água viva. Tudo isso era misturado em água viva, ou seja, retirado de água corrente, não água parada. Deus no controle de tudo. Tinha que se raspar todos os pelos, lavar as vestes, banhar-se e não podia voltar para casa. Será que isso significaria um nascer de novo? Depois de 7 dias tinha que fazer de novo. Você está curado e tinha que passar por tudo isso aqui. Tinha que juntar todos esses elementos para colocar tudo numa bacia, o sangue dessa ave. Então tentem imaginar, porque eu não consegui achar esse tipo de coisa. Tinha que ter um pedaço lá de cedro, de pano, de isopo, né, o carmesim, com o sangue do animal que você matou, e um passarinho vivo ali no meio. Para você soltar depois. Para voar. E como eu falei, você mesmo estando limpo, tinha que fazer tudo isso, e você podia voltar para o arraial, mas não podia entrar na sua tenda para dormir ainda. Tinha que esperar mais 7 dias. E só por curiosidade, esse é o isopo. No 8º dia, aí começam as ofertas. Os sacrifícios. E lembrando que sacrifício em hebraico é korban. Korban é aproximação. Isso é interessante também. Então tinha uma oferta de culpa. Então não era só um holocausto. Tinha uma oferta de culpa para confessar o que você pecou. Tinha uma oferta de pecado, com ovelhas admitindo e pedindo perdão. Tinha o holocausto, a transferência do pecado, e tinha unção. Isso é que me pega mais. Tudo bem, o orgulho faz tudo isso, me contamina de uma forma tão grande que eu tenho que reunir tudo isso e ainda dormir fora. Agora eu posso entrar no arraial, pelo menos, mas agora eu tenho que ficar 7 noites fora e ainda tenho que sacrificar tudo isso. E a unção ainda, porque tinha que ter o azeite misturado com o sangue daquela ave, que era colocado na orelha, no dedo e no dedão direito. Só que é muito interessante que isso é muito parecido com Êxodo 29, 20 e Levítico 14, 14, que era quando você fazia a dedicação do sacerdócio. Então, o mais interessante de tudo é, em princípio, você tem o pior dos pecados dentro de si, do orgulho. E Deus quer deixar claro isso, que é tão difícil você se livrar disso, que mesmo depois de perdão ainda você tem que repensar um monte de coisa, oferecer um monte de coisa, e de repente Ele te unge. Você é meio que a pior das criaturas, tem que gritar imundo, andar com roupa rasgada, deixar teu cabelo crescer, morar longe da tua família e de todo mundo que você conhece. E de repente Ele te cura e te unge. Ele te dá uma missão. Interessante. Mas é isso que representa a unção. É missão. Como Deus transforma. Então, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Seja purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça a sua purificação aos sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Que é tudo que eu passei lá para vocês.
Tinha que reunir todo aquele material. Mas o interessante é, ainda no fim, você não é mais a mesma pessoa. Você agora vive para testemunhar, vive para... A sua vida não é mais sua, vamos dizer assim. Agora é de Deus e vai servir para Ele, e você vai ter uma vida de missão. Muito interessante. Daí a pergunta, Alessandro, você trouxe um monte de coisa que não vale mais, Alessandro. Ó, não tem mais o templo que você falou, daí não precisa mais pegar isopo, não precisa pegar mais, que até o isopo, né, próprio Davi no Salmo 51 falava, né, me lava com isopo e vou ficar limpo. Ele já estava fazendo uma comparação, ó, do meu orgulho, das coisas erradas que eu fiz. Tá. E daí você me trouxe um monte de coisa para mostrar que é um assunto sério, a questão do orgulho e tal. Mas então, a gente traz uma concepção que existe uma lepra moral. Que não ficou tudo lá no passado. E que realmente, mesmo as coisas bíblicas que a gente não atua mais, a gente já não tem mais a tsarat, ou talvez tenha de uma outra forma. Alguns podem dizer que um câncer foi enviado por Deus, ou não. Vamos chegar nesse extremo? Não sei. Aí é de estudos individuais, mas todo aquele estudo para me dizer que existe lepra moral. Ignorância, amor aos prazeres e hábitos pecaminosos, corruptores da alma, do corpo e do espírito, enche o mundo de lepra moral. E realmente, ser humilde sempre foi um pedido divino. O próprio Jesus falava que era manso e humilde de coração. E aí vem dois textos. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar. Esse humilhar é realmente estar disposto a dobrar os joelhos e dizer, Deus, você sabe muito mais que eu, você é fonte de tudo. Eu quero te adorar eternamente. Orar e buscar a minha face, voltarem-se de suas más obras. Então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se ele está falando sobre questão de se humilhar, é porque realmente nós somos muito orgulhosos. E aí em Miqueias, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele já disse o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Muitos outros casos de lepra a gente pode encontrar ainda na Bíblia. Casos de, por exemplo, os leprosos lá em Samaria, em que foram atacados, estavam sendo cercados por um exército, que ao colocarem em situação de vamos no exército lá inimigo e ver se eles deixam a gente passar, se não passar a gente morre, mas aqui a gente morre mesmo. Foram lá encontrar os despojos de guerra, tinham saído correndo todos. E eles ainda falaram, olha, não é justo que a gente não vá e anuncie isso à cidade, que algo ruim pode acontecer com a gente. Mas eles já eram leprosos. Como assim algo ruim? Eu acho que entenderam a lição. Voltaram e avisaram todo mundo. Mas quão sério é esse assunto? Muito sério. E talvez por algum motivo a gente já tenha passado realmente pela fase do arrependimento. E Deus tenha nos aceitado realmente, nos curado. Mas se você já passou por isso, de ser uma pessoa arrogante, de ser uma pessoa orgulhosa, de ser uma pessoa do esporte da fofoca ou alguma coisa assim, e Deus realmente já te curou, saiba que quem praticou tudo isso agora está ungido ainda.
Não volta a ser a mesma criatura de antes, porque eu acredito que a graça, essa salvação que você vai receber, agora ainda vem também com dose de espírito. E aí você tem que anunciar realmente para o mundo que Jesus está voltando, e que todas as coisas que todo mundo está buscando hoje no mundo arrogante, em que prega a arrogância e o orgulho, em que não é lugar para humildes, porque os humildes são fracos, a gente está indo na contramão, sem dúvida nenhuma. Que Deus possa ajudar a essa igreja, a nós, a mim, que essa semana eu consiga viver o que eu falei aqui. Que a gente consiga colocar em prática o que a gente ouviu, recebeu aqui, o que Deus falou para você, fora eu, que talvez embaralhado por problemas também pessoais não tenha conseguido passar tudo para você, mas quem sabe Deus conseguiu tocar no seu coração no que deveria. Mas que nós possamos viver eternamente com Deus e que possamos levar o maior número de pessoas juntos com a gente para morar com Deus. Deus abençoe a todos essa semana. Amém.